Olá, galerinha do quinto ano. Eu sou a professora Aline e vou acompanhar vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos falando aí sobre a sequência didática do ler e escrever, que fala sobre percorrendo museus pelo Brasil. Hoje nós estamos na atividade 3C, os espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho aí sobre o Museu Biológico, que fica dentro do Instituto Butantan, e hoje nós vamos falar de outros espaços que também estão dentro do Instituto Butantan. Então, nós vamos começar aí no Ler e Escrever, volume 2. No livro de vocês é a página 145 até a 150. Parece bastante coisa, mas não é porque os textos são curtos. Acompanha comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós vamos, além de conhecer esses espaços através da leitura, praticar também os nossos procedimentos de leitura, que é o objetivo principal. A partir do momento que a gente lê esse tipo de texto, trabalhar aí os procedimentos de leitura. Então, atividade 3C. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o Instituto Butantan, principalmente sobre o Museu Biológico e sua localização, vamos conhecer alguns espaços destinados à visitação pública. Após a leitura do texto a seguir, responda as questões correspondentes. Então, como eu falei também na aula anterior, se você não assistiu, assista o vídeo da atividade 3A, que você vai entender do que eu estou falando. Se você já leu esses textos, vai ficar muito mais fácil de você compreender já daqui por diante. Nós vamos aí fazer alguns procedimentos de leitura que vão facilitar a nossa vida quando a gente chegar nas questões, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês que vocês vão precisar aí ou de caneta marca-texto ou de lápis de cor para facilitar essa marcação dos procedimentos de leitura. Você também pode utilizar aquelas canetas coloridas, não marca-texto, caneta normal, mas que é colorida, tem rosa, roxo, azul claro, porque fica mais fácil de você identificar marcando no texto com cores diferentes. Então, olha aqui o meu exemplo. Primeiro, a gente vai relembrar aí um dos procedimentos de leitura que a gente tem feito, que é fazer perguntas para o parágrafo. Então, a gente vai perguntar do que esse parágrafo está falando, e a partir dessa pergunta, vai puxar todas as outras. Como é, qual é, por quê, para quê, onde, quando, quem. A gente vai ser um detetive e vai poder explorar tanto as questões que estão ali no parágrafo explícitas quanto as implícitas, tá? Então, nós vamos começar aí pela página 145, ou melhor, desculpa, 146, que é onde está o primeiro texto, os espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan. E vamos começar a ler o texto que fala, que tem como título O Instituto. Eu vou ler com vocês o primeiro parágrafo e vou fazer os procedimentos de leitura, levantando as questões. Assim vocês relembram como é. E se você não viu, você acaba vendo agora. Então vamos lá. Os próximos parágrafos e os próximos textos, vocês vão fazer essa leitura sozinhos, tá bom? Para que vocês tenham um melhor entendimento, por isso que eu estou propondo os procedimentos de leitura, porque senão a gente acaba lendo e não prestando atenção como deveria. Então vamos lá. Então eu já deixei até marcadinha aí algumas partes. Então vamos fazer a leitura desse primeiro parágrafo. O Instituto Butantan é o principal produtor de imunológicos do Brasil, responsável por grande porcentagem da produção nacional dos soros hiperimunes e por grande volume da produção nacional de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério da Saúde. As atividades de desenvolvimento tecnológico na produção de insumos para a saúde estão associadas basicamente à produção de vacina, soros e biofarmacos para uso humano. Sua principal missão institucional é, portanto, atender as demandas primordialmente voltadas para a saúde pública, contribuindo com o Estado no contínuo esforço de prover o bem-estar da população. Então, do que esse texto, esse parágrafo está falando?
Esse pequeno parágrafo está falando aí do Instituto Butantan, que ele é o principal produtor imunológico do Brasil. Ou seja, é o lugar onde produz vacinas que nos deixam imune a vírus, né? Então, nós já descobrimos do que está falando. Nós não temos o como é nesse texto. Nesse pequeno trecho, nós não encontramos nenhuma pergunta que dê para ter uma resposta de como é esse lugar. Qual é? Dá para encaixar essa pergunta? Dá. Quando a gente pensa no quais são os produtos produzidos. Então, quando a gente pensa no qual é, a gente lembra aí, que a gente leu no texto, que ele produz vacinas, soros e biofármacos para o uso humano. Quando nós observamos o porquê, por que ele é o principal produtor imunidade, tudo isso está no para quê, tá bom, galerinha? Quando a gente observa também outro item que tem aqui, que é a palavrinha humano, que é o quem, né? Então, quando a gente observa esse humano, quem se beneficia? Não tem como eu perguntar para esse parágrafo quem foi que criou o Instituto Butantan, ele não fala isso. Ou quem inaugurou, não fala. O único quem que tem aqui é esse humano, que diz respeito a quem é que se beneficia, quem é que ganha em saúde, né? Com essa produção? É os seres humanos, a população em geral, tá bom? Então, esse é o procedimento de leitura que eu fiz no primeiro parágrafo da página 146. Eu até deixei marcadinho aqui, ó. Nós já lemos esse parágrafo e fizemos o procedimento de leitura. É interessante que você faça assim como eu fiz, ó, coloridinho. Anote nas bordas do seu livro, nas margens do livro, do que você está falando. Não só marque, mas, ó, essa parte que eu marquei de laranja é do que está falando. Essa parte azul é quais os produtos que são produzidos. Por que ele é o principal produtor, tá de verde. Marque essas coisas na lateral do seu livro, tá bom? E aí, logo depois que você terminar o primeiro parágrafo, que a gente acabou de fazer junto, você vai realizar o segundo parágrafo, tá? O texto do Museu Biológico, nós já fizemos, tanto é que ele até aparece aqui na página 146, mas ele mesmo fala que nós já estudamos ele anteriormente, então não vai precisar fazer o procedimento de leitura, porque nós já fizemos. Você vai fazer o procedimento de leitura também no Museu de Microbiologia, na página 147, que também está dentro do Instituto Butantan. Depois você vai fazer. Tem 2 parágrafos aqui, viu? Não esqueçam. Depois você vai fazer no Museu Histórico. Depois você vai fazer no Serpentário, no Macacário e no Reptário. Tá vendo que é bem curtinho? Ó, o Serpentário só tem 1 parágrafo, o Macacário tem 2, mas são pequenininhos, e o Reptário tem 1 só. Logo depois, você vai aí responder as perguntas. E essas perguntas, galera, são pessoais. Então, você vai colocar aí a sua opinião. Não tem certo ou errado, tem aquilo que você acredita que seja o mais importante a ser considerado nessas respostas. Eu vou fazer a leitura só para vocês compreenderem melhor. O que você achou dos espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan? Então, você leu sobre vários espaços que tem no Instituto Butantan. O que você achou desses espaços? São interessantes? Não são? O que você achou de importante? Você pode, talvez, escrever aqui, tá bom? Aí são dicas de como responder. Letrinha B. Em qual parte você não desistiria de ir de jeito nenhum?
conte o motivo pelo qual você não perderia por nada essa visita. Então, você vai nessa pergunta colocar qual lugar que você não vai deixar de ir. O dia que você for no Instituto Butantan, vai ser o primeiro lugar que você vai querer ir. E por quê? Não é só escrever, eu vou no Macacário. Você tem que escrever, por que você vai no Macacário? Por que você achou que esse é o lugar que você tem que ir de qualquer jeito, tá bom? Logo depois, na página 150, letrinha C. Se você tivesse que priorizar a visita a alguns museus do Butantã, por causa do tempo, por exemplo, quais você escolheria? Então, vamos supor que não dê tempo da gente visitar todo o Instituto Butantã um dia. Você vai ter que priorizar. Você vai ter que aí colocar uma prioridade. Então, quais são os museus que você não deixaria de ir? Você pode escolher mais de um, porque aqui está escrito quais, né? Então, você escolhe e escreve aí. Você fala, não, se eu tiver que ir no Instituto Butantã, eu vou nesse lugar, nesse e nesse. Naquele outro, se der tempo, eu vou, tá bom? É isso que é para você colocar aqui. Letrinha D. Você acha que conseguiria realizar a visita sozinho, sem monitoria? Sem monitoria, galerinha, é quando não tem ninguém para te orientar. Quando a gente vai, por exemplo, no zoológico, normalmente, quando a gente vai com a nossa família, não tem ninguém para orientar, para falar sobre os animais, para falar sobre aquele ambiente. No Butantã, você acha que seria possível fazer isso? Dá para ir sozinho lá nessa visita? Você ia entender alguma coisa? Então, responda aí se você acha que dá ou se você acha que não, tá bom? Letrinha E. Quais perguntas você faria aos monitores do museu em relação às serpentes que compõem o acervo do Museu Biológico? Então, ele está falando das serpentes do Museu Biológico, ele não está falando do serpentário. Presta atenção na pergunta, tá, galera? O que você ia perguntar? Volta lá no texto do Museu Biológico, na atividade 3A, e pensa, o que você perguntaria para o monitor sobre as serpentes que estão no Museu Biológico? E aí você escreve a sua pergunta aqui. Letrinha F. Quais perguntas você faria aos monitores em relação ao acervo do Museu Histórico do Instituto Butantan? Foi um dos textos que você vai ler nessa tarefa. Então, você também vai colocar aqui uma pergunta. Quando você chegar lá no Museu Histórico, qual pergunta você vai fazer para os monitores, tá bom? E, para encerrar, está escrito o seguinte: após pesquisa do Instituto Butantan, você irá elaborar um roteiro de visita para o museu ou instituto da sua cidade, se for possível. Você poderá também visitar o próprio Instituto Butantan. Essa atividade, como nós estamos nesse momento de pandemia, está impossível de ser realizada porque a maioria dos museus da nossa cidade está fechado nesse momento. Mas, num futuro próximo, nós vamos fazer essa atividade, nós vamos fazer um roteiro aí para poder visitar um dos museus que a gente estudou ou até mesmo o Instituto Butantan. A gente pode pensar aí como que a gente vai fazer esse roteiro nas próximas aulas. Por enquanto, você não vai fazer essa tarefa, tá bom? Então, você só responde até a questão F. Galerinha, encerramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e também responda aí as questões no seu livro, né? Não pode esquecer do mais importante, que é fazer a tarefa. Tchau, galerinha. Até a próxima.